Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje eu converso com Diógenes da Cunha Lima. Ele é advogado, professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde também foi reitor, além de outras funções, escritor e presidente da Academia Norte Rio Grandense de Letras. Seja bem-vindo, doutor Diógenes, advogado também, né, ao programa Educação em Pauta. Com alegria estou aqui, Bruno. Muito o senhor tem a contribuir ainda, né? E já em toda essa trajetória, pôde ser presidente da Fundação José Augusto, secretário estadual de Educação, consultor também geral do Estado, presidente do Conselho Estadual de Cultura, professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade por mais de 30 anos. Não é isso, professor? Já disse que foi reitor da universidade, vice-presidente também da Organização Universitária Interamericana e também foi presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Tanto tempo, né, dedicado, além das letras, da academia, como escritor. E a primeira pergunta que eu vou fazer, professor, são duas narrativas aí, como advogado e escritor. Não vou pedir para o senhor optar por algumas, mas eu queria que o senhor falasse como é que ficam essas duas trajetórias de vida aí. Olha, eu digo que a poesia é muito próxima, e a literatura como um todo, do direito, porque ambos tratam de palavras. Nós trabalhamos, o nosso laboratório é a biblioteca. Nós trabalhamos com a palavra e procuramos a palavra exata. O direito procura ser justo, a justiça, a meta do direito é descobrir a justiça, o direito, a poesia, a literatura, a beleza e o entendimento das pessoas, o encantamento das pessoas. São muito próximas. E eu tive uma curiosidade, Bruno, que posso dizer, meus ex-alunos são aí para atestar, é que eu dava aulas de direito, seja substituindo outros professores, direito civil, processo civil, constitucional, mas utilizava a literatura para que eles entendessem. Por exemplo, nas aulas eu podia citar Shakespeare, Anatole France, Machado de Assis, esses autores, porque há um escritor e jurista italiano que diz o seguinte: quem só sabe direito não sabe nem direito. Quem não sabe. Você tem que ultrapassar as coisas para poder exercer. Década de 70. Eu comecei na faculdade em 65, 64, 65. E fui ocupando várias funções internamente. E eu gostava de substituir os professores. Ou seja, alguém tirava férias e os outros tinham certa temor, dificuldade. E eu dizia, não, eu aprendo, é uma maneira de aprender. Você ensina aprendendo. Estudava cada ponto para dar aulas das outras disciplinas. E no meio deles ia colocando literatura, porque era uma coisa, a forma de viver. E como é que os colegas viam? Imagina naquela época ainda eram... Não dizem que o direito é uma ciência dura porque é humana. De vez em quando havia uma certa gozação. Né? Por exemplo, eu começando explicando sobre contratos, eu citei Shakespeare, O Mercador de Veneza, dizendo que era uma aula de direito. E é uma aula de direito, sobre vários aspectos. Shakespeare era um professor de direito. Eu brincava, conversava com um aluno, escrevia no quadro, olha, hoje vou falar sobre um grande jurista, pouco conhecido com esse título, o nome dele era William. E aí contava a história todinha do Mercador de Veneza, mas ele é mais conhecido com o nome de Shakespeare. Aí todo mundo conhecia. Aí todo mundo começava... Mas além de uma forma, digamos assim, de traduzir algo que é um pouco mais complicado, há também essa forma do ser professor com a poesia, né? Porque às vezes o professor... Sem isso não vai. Sem a poesia não há possibilidade humana. Você passa a ter uma vida chata. Eu começo o meu dia lendo poesia. Escolho um autor, geralmente um autor local, mas pode ser um autor nacional ou internacional. Leio 3 ou 4 poesias. Como eu faço a higiene física, logo depois a higiene mental, para poder passar meu dia. E passo o dia bem. Outra coisa, em termos de direito, isso eu dou aos meus alunos, que o meu escritório ainda é também uma escolinha para profissionais do direito que eu gosto, eu ensino a eles uma coisa bem simples. É que ao longo de meio século, 50 anos, todo dia eu tenho alguma coisa do direito a aprender. E faço questão. Antigamente eu ia por livros, hoje pela internet.
A internet tem fatos curiosos e começam a ver dificuldades do dia a dia. Por exemplo, as decisões do Supremo no tocante a Lava Jato e outras coisas dessa natureza. Isso é uma maneira de aprender também o direito, porque aquilo vai somando, vai tornando uma visão mais ampla. Consegue compreender um pouco dos tramas sociais que acontecem por Senão, trás não vai. das decisões, né? Por exemplo, de vez em quando eu dou um choque. Há uma mania brasileira, e é uma forma de humilhação dos presos, é entrar na cadeia, raspar a cabeça. E ainda diz, não, isso é para todo mundo, é para evitar piolho, conversa mole. Isso é um crime contra a integridade física da pessoa. Ninguém pode invasão, tocar em né? você e o cabelo faz parte da sua personalidade. Mesmo os meus, que são poucos, já está se acabando, foi preciso a menina dar um jeito aí para dar uma aparência de cabelo, mas eu quero ele no meu lugar. Não aceitaria nunca que ninguém cortasse. Então, às vezes, até uma alegria popular, quando prenderam esse sujeito lá como é o nome? Eric Um Batista, empresário. raspar a cabeça dele para ser igual aos outros. Primeiro, não devia raspar a cabeça de ninguém. Isso era aplicado como crime para ladrões profissionais. E até mesmo esse cidadão não foi julgado ainda. Há acusações graves, há denúncia contra ele, mas não há uma certeza que só dá com a condenação. Criou-se então uma cultura do raspar a cabeça, né? Eu acho que raspar a cabeça é uma forma de humilhação. Como não está, para mim, outro absurdo, agora um outro empresário está em Brasília numa cela de 2x2. Esteve, não sei o que tenha cometido, que haja. Por quê? Porque levaram chocolate para ele e café. Ele bebia fora deram um padrão. Isso não existe. Botam numa solitária como sendo um castigo. Isso é ainda do atraso. Isso daqui a 50 anos, pode ter certeza que o Brasil vai acordar para isso. Houve um tempo em que a pessoa, quando havia uma acusação qualquer, ele ia para a polícia e colocava as digitais, sujava os dedos, marcava as digitais, batia a fotografia de frente e de perfil para ficar marcado. Isso era um absurdo, porque ele era apenas uma acusação. Né? Era chamado fichar. É uma acusação, ninguém pode acusar uma pessoa ainda no começo, antes de julgamento. Graças a Deus foi julgado inconstitucional essas normas e foi afastado. Hoje não existe mais isso. E muito absurdo dessa natureza que aí existe. Agora, todo dia você está aprendendo. Professor, voltando digamos assim, essas duas narrativas de vida, né, de vida e obra, porque o senhor já editou e já escreveu vários livros também da nossa cultura. Eu queria que o senhor pudesse dizer como é que surgiu essa linha da escrita, né? Porque muita gente se pergunta, de onde veio esse imaginário? Veio do imaginário infantil? Quando é que o senhor descobriu realmente essa parte da escrita e passou a escrever? O senhor escreveu o primeiro livro... Começou o seguinte, depois de formado, né? Depois de formado e já com algum tempo. Eu tinha muita coisa escrita, mas não publicava. Na verdade, eu comecei a publicar, tinha 8 anos de idade, saiu no jornalzinho da paróquia um versinho meu, que era infantil, de 8 anos. É que meu pai gostava de poesia e recitava todo dia de manhã. Mas, além disso, eu aprendi com os cantadores de feira. Minha cidade é Nova Cruz e eu ia para a feira e ficava encantado com improvisos, com aquela forma inicial. E comecei a fazer a maneira deles. Depois aprendi o soneto e comecei a só fazia sonetos. Quando eu vim para Natal, o soneto era considerado, Bruno, como uma forma antiquada, uma forma superada. E eu, então, comecei com a chamada poesia moderna, sem necessariamente procurando dar um ritmo, mas não necessariamente uma rima, e a coisa começou a mudar na minha cabeça. E comecei a escrever. E aí surgiu Luz 4 vezes Sol, em 68. Esse foi o primeiro, uma né? coisa curiosa, foi publicado pela Universidade Federal e teve o privilégio, teve 2 privilégios. O primeiro foi Câmara Cascudo, que fez o prefácio e com elogio que eu não merecia. E ele tomou-se de amores por mim. Ele chegou a me emocionar
porque há um verso, um pedacinho de um verso que ele decorou e recitava. O versinho dizia assim, na ribeira, sobre a ribeira, palafita e tal, aí ele dizia, na ribeira só o que passa permanece. Muitas vezes eu chegava na casa de Cascudo e ele dizia, na ribeira só o que passa permanece. Eram as boas-vindas, né? Era uma espécie de boas-vindas, utilizando um pedacinho de um poema meu. Interessante, professor, que às vezes até é um escritor, antropólogo, sociólogo, a gente pode dizer também, muitas vezes esquecido na academia, né? Mas como é que é essa sua relação com ele? Uma espécie de um afilhado? Mais do que afilhado, ele me considera realmente um filho. Quando eu vim para Natal, essa história eu já contei, mas me permito contar novamente. Claro. Meu pai disse, você gosta de literatura? Eu tinha 13 anos. Lá tem um rio chamado Luiz da Câmara Cascudo e o resto é tudo em riacho. E até hoje eu estou convencido que ele estava certo. Mas aos 13 anos eu toquei na casa de Cascudo, toquei a campainha, a Anália veio me receber, que era empregada velha. O que é que você quer, menino? Eu quero conversar com a Câmara Cascudo. Não, o professor está muito ocupado, era de manhã, ele estava dormindo. Aí eu digo, não, mas eu vim de Nova Cruz, meu pai disse para conversar e que ele me receberia. Conversa mole. Ela foi... Já era a estratégia do escritor aí nesse tempo? Ele tinha uma placa lá dizendo que não recebia pela manhã. Todo mundo. Mas quando ela foi, que eu disse essa história, atrevidamente, eu disse que ele queria, ele veio me buscar. E conversou comigo, me deu chocolate, sonho de valsa, que ele guardava numa gaveta. Ele comia escondido dos netos. Eu guardava o chocolate, trancava. A mulher dele talvez proibia, ele trancava. Me deu chocolate, me deu um presentinho de índio que dava lá e me estimulou. A partir daí eu me encantei com ele e quando foi meu professor na faculdade, não só assisti às aulas que ele dava para a minha turma, mas eu já em outras séries, eu ia assistir às aulas dele. E ele notou, começou a notar, e eu brincava e perguntava. A partir daí ele me adotou. Eu passei a ser uma espécie de secretário dele. Então, eu chegava lá, eu passei mais de 20 anos, todos os dias ia para a casa dele. Essa aproximação, o senhor acha que vaza para a sua própria escrita, forma de escrever hoje em dia? Todinha, porque Cascudo conformou minha cabeça. Ele procurava me dar uma lição de vida, que deu lições fantásticas. Até hoje, de vez em quando, volta. O meu livro sobre ele, que se chama Um Brasileiro Feliz, está na 4ª edição, publicada agora pela Escritura de São Paulo. E toda a vida eu acrescento uma coisa nova, porque me lembro de um detalhe, de alguma coisa singular dele. Quer um exemplo? Claro. Ele chegava lá e disse, olha, eu vou lhe ensinar uma coisa importante. Eu disse, o que é, professor? Ele disse, faça a intriga do bem. O que é isso? Ele disse, tem muita gente para fazer a intriga do mal. É fácil em todo canto. Mas faça a intriga do bem. O que é? Você, quando souber que uma pessoa tem uma qualidade positiva, divulgue. Valorize aquela qualidade positiva. Se você não puder dar nada à pessoa, faça o sorriso como forma de comunicação. Se aproxime, porque as pessoas têm muito para lhe ensinar. E até hoje eu procuro fazer a intriga do bem, orientado por Cascudo. Ele me ensinava a vida, a cada frase, cada coisa fantástica. Uma deles, eu vou contar a vocês. Eu até fiquei irritado com a história. Professor, eu vou precisar fazer um intervalo, mas essa história fica para o segundo bloco. Não Vamos esqueça. Lá. E você de casa, fica o convite. Não sai daí, a gente volta em 1 minuto com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e você continua a ouvir essa história. A gente volta já já. Voltamos a conversar com Diógenes da Cunha Lima, ele que é presidente da Academia Norte Rio Grandense de Letras, está conversando com a gente sobre a sua veia como escritor, né, Diógenes? A gente estava conversando sobre essa sua herança, digamos assim, essa oportunidade de ter como escola o Câmara Cascudo. Fantástico. Né? Olha, eu posso contar a você também um outro detalhe. Eu levava figuras lá também, sempre que possível. Quando eu estava eu acho que eu estava com o reitor, levei o ministro Rubem Ludwig a visitá-lo. E Cascudo chega lá brincando com ele, Cascudo sabia tudo, olha, você é meu xará. E o ministro espantou-se.
Ludwig é Luiz em alemão. E ele falava alemão e tal, e fez um papo. O ministro mandou um retrato meu com ele. Ele botou na porta do quarto dele. Cascudo botou aquele retrato grande. E toda noite fazia essa coisa linda para mim. Só vim saber depois que Dona Dália me disse. Ele jogava um beijo antes de se recolher ao quarto e dizia: Deus lhe deu uma noite tranquila e um dia de rei. Não pode desejar mais do que isso. Mas eu queria contar um detalhe também importante desse livro. Estava num congresso de advogados no Rio de Janeiro e estava lá Lula, que era então candidato à presidência ainda. E alguém disse: dê um livro a Lula, sou amigo dele e tal. Eu digo: vou só dar o livro a quem lê. Aí, mas no dia eu fui o café da manhã no hotel, e quando chego lá no Hotel Glória, estava Lula cercado de gente. Eu disse: é aqui. Subi, peguei o livro, ofereci. A Câmara Cascuda, o brasileiro feliz de Cascudo. A Lula, o grande brasileiro, homenagem de Jorge da Cunha Lima. Entreguei a ele. E botei o endereço, telefone, tudo na fila. Nada, silêncio. Fiquei doido esperando que ele comunicasse. A resposta. Digo: olha, eu perdi meu livro. Aí, estou em casa, quando chego, está o pessoal espantado. O que é que foi? Lula quer falar com o senhor. Eu digo: diga Luiz Carlos. Não, não é Luiz Carlos, é Lula. Eu digo: não, é conversa mole, isso é Tiziano Duarte inventando história aí, é outro amigo meu. Lula não ia ligar para mim. Mas como era 011, eu liguei. Alô! Era o próprio. E ele disse que tinha lido o livro, queria mais que eu desse a ele, mandasse para ele o Civilização e Cultura, que ele não tinha conseguido, ele já tinha comprado outros livros. Eu digo: olha, esse livro está esgotado, mas tem na Biblioteca de São Paulo, tem, certamente o senhor pode tirar e tal, ler. Ele pediu para mandar outros exemplares para uns amigos dele, que eu mandei, ele queria pagar, eu não deixei, claro. Depois ele pediu a Fátima e a Mineiro que contactasse, eu tive o privilégio de um almoço com ele. Mas um detalhe que é importante. No livro há uma frase que eu coloquei de Cascudo, ele contou para mim, dizendo o seguinte: o melhor produto do Brasil ainda é o brasileiro. E eu achei que só a frase estava no meio. Lula entusiasmou-se com a frase, mandou colocar como propaganda do Banco do Brasil, slogan, Petrobras, né? Generalizou. Mas a família autorizou. Ana Maria, a filha, autorizou. Só que eu fiquei irritadíssimo, porque não dava o crédito à Cascuda. E depois cortaram um pedacinho. O melhor produto do Brasil ainda é o brasileiro. Tiraram o ainda. Que o ainda tem uma força que Cascudo dava. E tem uma ideia de esperança, né, também. Da esperança, pode mudar, aparecer outra coisa maior ainda, quem sabe, né? Isso era a genialidade de Cascudo, que foi reconhecida e está sendo cada vez mais reconhecida. Professor, advogado, escritor, às vezes a gente fica até sem palavras para lhe chamar, mas professor, o senhor, essa aproximação lhe rendeu também algumas oportunidades, como, queria que o senhor pudesse contar agora esse encontro que aconteceu no final do mês passado entre o reitor, o pró-reitor de pesquisa do Instituto. Olha, eu fiquei... Que visa a edição, né, de alguns livros da academia no Rio Grandense, dentre os quais a gente tem também um de Câmara Cascudo. Como é que isso aconteceu? Como aconteceu? Claro que eu gostaria muito de conversar com o reitor, o Íris Tabosa, que tem uma grande sensibilidade. Basta dizer que ele publicou este livro, que é uma obra-prima, não só de publicação, mas da qualidade do trabalho, que ficaria inédito se não fosse o desejo dele. Sem contar que... Do Dorian Gray, acadêmico, um dos homens que fazem a prova da genialidade de um cidadão do Rio Grande do Norte, de Natal. Isso foi a sensibilidade dele. Tivemos um encontro interessantíssimo, brilhante. Ele é um homem sensível, inteligente, ágil. E depois ele está dirigindo essa coisa maravilhosa que é os Institutos Federais no Rio Grande do Norte. Então, maravilhoso por quê? Porque é o caminho do Brasil, onde o Brasil pode crescer é através dos institutos federais e as áreas tecnológicas que são desenvolvidas aqui.
Mas a conversa fluiu para o seguinte: a Academia Norte-Grandense de Letras são 40 homens e mulheres que produzem o melhor, são escolhidos entre os melhores, que são intelectuais do Rio Grande do Norte, e que trabalham sem nada perceber, sem nada ganhar, em favor da cultura do Estado. A partir daí, nós estabelecemos uma conversa e a possibilidade foi estabelecido um convênio de publicação das obras básicas do Rio Grande do Norte que a Academia indicará. Entre os quais já fizemos 2 indicações. A primeira é a Memória Acadêmica, contando a história das cadeiras da Academia, das 40 cadeiras, de Leide Câmara. Leide Câmara, que é uma acadêmica, secretária-geral da Academia, e autora de um livro básico do Rio Grande do Norte, que é o Dicionário da Música do Rio Grande do Norte. Então, este seria a primeira indicação. A Academia tem 80 anos, é isso? 80 anos completou agora. No ano passado, né? O ano passado, 80 anos de vida e dedicação ao Estado. A cultura é a educação. E depois, as instituições sempre colaboram entre si. O ideal, a academia, tem uma forma de colaboração, seja com a Universidade Federal, seja com universidades particulares, com institutos. Agora mesmo estamos oferecendo o bicentenário de um grande herói do Rio Grande do Norte e do Brasil, que está muito esquecido, que é o Padre Miguelinho. São 200 anos que ele foi assassinado, porque foi condenado à morte e espingardeado na Bahia. E ele é, para mim, uma figura tão grande ou maior, por vários aspectos, do que Tiradentes. E pouco lembrado. A Câmara Municipal, que tem o nome, ele é patrono da Câmara e é patrono da Academia, nós estamos oferecendo à Câmara Ranieri Barbosa, que é o presidente, a capacidade de trabalharmos juntos nesse bicentenário, nesse duplo centenário, foi em 1917, e que era diferente, por exemplo, maior do que Tiradentes, porque ele era um homem culto, intelectual, um grande nome, o Padre Miguelinho, e segundo, ele foi o principal movimentador da Revolução, que não aconteceu com Tiradentes, só foi condenado à morte. Interessante essas ações da academia, né? Quando a gente pensa que uma academia norte-rio-grandense está apenas a favor daqueles escritores que estão vivos, sentados na cadeira de outros que já se foram, mas estão aí tentando elencar, né, tudo que e diz divulgar cada vez respeito à mais cultura no Rio Grande do Norte, ou à educação no Rio Grande do Norte, nós estamos presentes, procuramos estar presentes e apoiando. Professor, nem todos os livros do Câmara Cascudo, obviamente, que tem um registro, né, da família. Nem todos podem ser publicados por qualquer que seja a pessoa, independente do investigador. E o senhor teve a oportunidade de futuramente reeditar esse livro sobre o vaqueiro e as vaquejadas do Câmara Cascudo. Este livro, eu participei dele, que o Cascudo me pediu para fazer um glossário sobre vaquejada nordestina, que agora está sendo objeto de discussão nacional, porque o Supremo decidiu. E este livro de Câmara Cascudo foi autorizado pela família para que eu publicasse uma nova edição. E ele tem, além dessa característica de ter a minha presença lá, num prefácio também, numa apresentação, ele tem o seguinte: Cascudo pegou um dos gênios do mundo, que era Albano Neves de Souza, português, está no Louvre, está no Museu Britânico, e pediu a ele para desenhar vaquejada. E ele fez com esse desenho e outros que está aí dentro, uma série de desenhos. Deixa eu ver se o câmera consegue. Isso eu levei Albano para Nova Cruz, fizemos amizade, eu levei a Nova Cruz, ele viu lá. Uma grande figura humana que era Roberto Varela levou o Ceará-Mirim, ele viu outra, e desenhou, e Cascudo mandou publicar nesse livro. Então, com a atualidade do tema, porque ao mesmo tempo que ela foi proibida para o Ceará numa decisão do Supremo, por maioria de votos, ela recebeu, a vaquejada é patrimônio imaterial do Brasil, provado em lei. Então nós temos os dois ângulos e a oportunidade. Esse é o segundo livro. Está dentro dessa discussão atual, né? Essa daqui é qual edição desse já? A terceira? Essa é uma terceira edição. Terceira. E ele uma vai ser terceira edição, proposta, só então, que esta está inovada já com a presença de Albano. Albano. Deste grande pintor. Dentro desse planejamento de reedição,
Tem alguma previsão? Esse daqui já vai entrar? Esse nós vamos entrar logo depois junto com o de lei de Câmara. Mas nós temos também a oportunidade de outras indicações que são básicas. Naturalmente, aquelas antologias que mostram bem o caráter do Estado, que dá uma visão cultural, mas uma visão, digamos, científica, que a academia elabora e pesquisa, os trabalhos dos acadêmicos e de pessoas que estão ligadas, que é importante, nós vamos trazer para esse convênio. Essa vai ser a base, né? Dos primeiros... A base, procurar estar juntos nessa feitura de trabalho. Professor, apenas a gente está terminando o programa, mas por nível de curiosidade, né? Como é que funcionam os encontros da academia, né? Sistematicamente? Muito bom. Nós trabalhamos o seguinte: aos encontros acadêmicos mais importantes, nós marcamos datas especiais para fazer e há também uma participação. Lá na academia funciona o Conselho Estadual de Cultura e que se reúne toda terça-feira. E a maioria é formada por acadêmicos. Então é uma reunião informal, porque dentro do Conselho, permanente, semanal. E a diretoria se reúne sempre que necessário. Quando há um acontecimento maior, uma posse, uma homenagem que se pode prestar, como esta do Padre Miguelinho, nós vamos fazer, outras que vamos fazer. Por exemplo, este ano são os 500 anos da Reforma. Lutero, que apresentou a primeira vez a Bíblia, o livro dos livros. Então nós vamos comemorar o livro dos livros, a Reforma, dentro da academia deste ano. Então nós vamos fazer um grande movimento, inclusive com religiosos das várias religiões que obedecem à orientação da Bíblia. Vamos ver se nós reunimos todos ecumenicamente para festejar os 500 anos da Reforma. Ok, doutor Diógenes, muito obrigado pela entrevista, né? A gente tem até pouco tempo para falar sobre tantos assuntos, mas o mais importante é essa parceria. Faço votos que possam aí, quem sabe em outros momentos a gente entrevistá-lo ou outros autores da academia pela publicação desses livros. Muito obrigado, Bruno. Toda a alegria do mundo. Quero lembrar que eu já convidei também o reitor, que é realmente magnífico, o Willis Tabosa, para um programa que se chama Memória Cultural, que eu faço na TV Metropolitana. Vamos ver se essa parceria dá muitos frutos, inclusive levar ao povo do Rio Grande do Norte o trabalho que essa bela instituição está fazendo em seu favor. Okay. Muito obrigado mais uma vez. E a você de casa, muito obrigado pela audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta, sempre fazendo o convite para que você possa, no próximo sábado, também sintonizar na TV Câmara, nesse mesmo horário, 10 horas da manhã. Fica o convite também, para quem não acompanhou, nos domingos nós temos a reapresentação do nosso programa também no mesmo horário. A gente se vê na próxima semana. Até lá!